Moda e estilos de vida smart é o tema do último debate desta manhã. Os setores da moda e lifestyle estão a apostar em força no comércio eletrónico e em proporcionar também novas experiências ao consumidor. Um tema a desenvolver já de seguida no debate moderado por Joana Petis, diretora do Dinheiro Vivo. Olá, bom dia a todos. Bem-vindos de volta ao palco do Portugal Digital Summit. E temos, de facto, aqui um excelente painel para falar de moda. Viemos todos a condizer, estávamos a comentar isso aqui em off, que é para ninguém destoar, ninguém sobressair aqui neste palco. E temos então connosco para nos dar as suas experiências o Marcelo Mota Bastos, que é fundador e co-CEO da Size Bay, o Nuno Parreira, Head of Mobile Division da Samsung, e aqui do meu lado esquerdo, o João Ricardo Moreira, administrador e responsável do Centro de Inovação da NOS. E, por fim, o Paulo Pinto, diretor da La Redoute Portugal, diretor-geral. Muito obrigada a todos por se juntarem a nós nesta manhã. E, Paulo, vou começar mesmo por si. Fast fashion e a necessidade de conquistar novos clientes, a evolução tecnológica, empurraram a La Redoute do papel para o digital. Este foi um caminho que já foi feito há algum tempo. A marca foi das primeiras a fazer este caminho e tem conseguido manter-se entre as de mais confiança. Este percurso para o digital aproximou a marca dos clientes mais do que se conseguia fazer com os catálogos em papel e com a experiência em papel? Bom dia. Agradecer à CEPI o convite e dar os parabéns por mais esta semana muito importante para a digitalização no nosso país. De facto, a La Redoute começou em finais de 2007 um processo de digitalização que a levou do famoso catálogo que muita gente gostava de receber e de guardar religiosamente em casa para hoje um modelo completamente digital. E se isso sucedeu foi de facto porque havia a necessidade de acompanhar o cliente. Naquela altura não falávamos em Customer Journey, mas basicamente o que sucedeu foi o seguinte: o mundo estava a evoluir, nós tínhamos à nossa volta uma geração de consumidores que era muito mais focada na internet. A velocidade do comércio através do fast fashion levava a uma necessidade de evolução do modelo económico e, por último, a tecnologia, através daquilo que nós chamamos o multitasking, levava a que, de facto, estar focado somente no papel era completamente passar ao lado de inúmeras coisas. E o foco foi sempre o cliente. Nós, na realidade, quando iniciámos este projeto, estávamos à procura de conquistar outros clientes e, curiosamente, aconteceu uma coisa diferente daquilo que estávamos a pensar. Foram os nossos clientes que evoluíram para o e-commerce porque acreditavam na nossa marca, porque sabiam que éramos uma marca de confiança e, de facto, durante muitos anos, naquilo que são as análises de marketing que eram feitas a nível nacional, nós tínhamos um índice de loyalty muito elevado. Ou seja, esta digitalização permitiu, ao fim e ao cabo, que o consumidor estivesse mais próximo de nós e nós pudemos acompanhar, através da tecnologia, utilizar técnicas que nos permitiram permanecer em contacto com o consumidor. E foi, de facto, aquilo que sucedeu. Ou seja, o digital veio não só reforçar, como consolidar e fortificar a relação com o consumidor que já tínhamos. Ou seja, permitiu reforçar ainda mais essa fidelização e aproximar mais a marca, também por não ser preciso ficar à espera do catálogo da estação seguinte, por a qualquer momento se poder fazer esta transação. Tem um evento, quer procurar alguma coisa, quer fazer uma mudança na casa e quer procurar ali um objeto diferente e vai a qualquer momento ao suporte digital da La Redoute e encomenda e faz tudo muito mais facilmente. A pessoa mais importante é o cliente. E hoje as nossas vidas têm uma componente semelhante para todos. Nós vivemos sempre a correr, vivemos muito mais rápidos. E, de facto, o consumidor hoje em dia quer rapidamente ter acesso às coisas, o mundo evolui e, de facto, o digital permitiu acompanhar essa velocidade. Nós, em função do tempo que temos, podemos perfeitamente preparar e apresentar uma coleção diferenciada porque sabemos que há uma semana de chuva ou porque sabemos que há uma semana de calor. E isso é hoje aquilo que o consumidor quer. O consumidor quer que lhe demos respostas imediatas e o digital permitiu isso. Permitiu, de facto,
e reitero aquilo que eu disse, acompanhar a customer journey do consumidor e estar sempre ao encontro das suas necessidades. E isso foi, de facto, a grande vantagem. Depois, toda a forma que tínhamos de nos relacionar com ele, que seja na parte do contacto mais comercial, como seja na parte do contacto depois da venda, ou seja, da entrega dos produtos, etc. Houve também aqui todo um acompanhamento, toda uma alteração para estar muito, muito perto dele e para quebrar aquela ideia de passivismo que existia à volta do catálogo, que era extraordinário, mas que na realidade hoje em dia vivemos muito mais depressa. João, e tudo isto acontece muito, não é no computador, é no telemóvel. Nós estamos a todo momento a consumir informação, a comprar coisas, a pesquisar coisas, o que também ajuda a uma muito maior informação do consumidor. Isso é uma pressão que uma telecom sente de, além de prestar um bom serviço, tem que potenciar um bom serviço para outro tipo de marcas e outro tipo de empresas? Claramente sim. O nosso ambiente é um ambiente central, portanto, como disse, nas nossas carteiras ou nos nossos bolsos está um telemóvel que é o ponto de contacto constante com fontes de informação e com inúmeras marcas. Sentimos essa pressão, as marcas procuram cada vez mais conteúdos mais ricos, com vídeo. A expectativa dos consumidores é que, de facto, esse vídeo tenha cada vez mais qualidade, que exista de forma que seja acessível de forma ubíqua em qualquer sítio, seja numa cave ou num espaço exterior. Portanto, toda essa pressão, de facto, existe. Por outro lado, nós sentimos também como parte ativa da promoção da adoção do digital por parte do tecido empresarial. E, portanto, se sairmos das grandes empresas que naturalmente têm essas estratégias muito bem definidas, quando olhamos para o tecido das pequenas e médias empresas, vemos que nem sempre se sente que essa tecnologia está disponível, que as soluções de comércio eletrónico, que a capacidade de criar experiências de relação com os clientes de forma contínua é tão acessível para as médias e pequenas empresas como é para as grandes. E aí sentimos esse papel de promover o mais possível a adoção, acreditando precisamente que um dos fatores críticos de sucesso para essas pequenas e médias empresas, alargamento de mercados e reforço da relação com os clientes, passa exatamente por pensar que o telemóvel é um ponto de contacto por excelência, talvez o primeiro, e quem não o pensar, na verdade, está a descurar um mercado significativo. Até porque nós usávamos o telemóvel como mais um telefone, que tinha o lado prático de poder ser utilizado em qualquer lado, mas muito rapidamente, e nós nem demos por isso, ele passou a ser um instrumento essencial. A pessoa não tem o telemóvel e não consegue aceder aos e-mails, não consegue entrar nos sites, não consegue ter o GPS, não consegue... Portanto, está aqui um instrumento fundamental para a nossa vida em tudo, porque a vida se tornou muito mais digital. Mas os suportes, ou seja, aquilo que é potenciado pelas redes e pelas empresas de telecomunicações, tem de estar muito adaptado àquilo que, precisamente nessa relação, as empresas querem oferecer. Existe algum desenvolvimento que pode ser feito em conjunto, por exemplo, com as empresas, uma empresa que queira lançar um determinado serviço, se calhar aquela tecnologia ainda não está bem ali e pode haver esse contacto, ou tem havido de parte a parte, não só das telecoms falarem com as empresas, mas também o inverso? A resposta é sim. Os comentários anteriores permitiam-me dizer que qualquer dia terá de se dizer, pelo menos às gerações mais novas, que o telemóvel também faz chamadas, na medida em que, pelo menos, há um conjunto de utilizações que eles fazem, não sei o número de aplicações, mas muito provavelmente o telefone tal qual o conhecemos não seja mais usado. Mas relativamente à questão, a verdade é que o 5G traz, e de alguma forma cria uma disrupção para permitir que as experiências sejam cada vez mais imersivas. A experiência que nós conhecemos hoje, com a qual já estamos, diria, enquanto consumidores e cidadãos razoavelmente satisfeitos, é, apesar de tudo, uma experiência que se passa em duas dimensões. Se nós pensarmos que a realidade aumentada e a realidade virtual trazem uma terceira dimensão à realidade, nós perceberemos rapidamente que as marcas o vão aproveitar. Quando se fala do metaverso, que é algo ainda como que distante... Ficção científica, um bocadinho. Parece ficção científica, mas na verdade não é. É algo que é possível hoje e é precisamente uma experiência que é mais rica, porque tem a tridimensionalidade, e que as marcas vão seguramente ocupar para
se diferenciarem do ponto de vista da experiência que entregam aos consumidores, e os consumidores rapidamente perceberão que há uma vantagem nesse tipo de interação mais rica. Provavelmente serão algumas das gerações mais novas que liderarão esse movimento, mas o que temos visto é uma adoção relativamente rápida e uma alteração dos comportamentos também rápida, pelo que diria, só para terminar a resposta à questão, é urgente fazer em conjunto, portanto, juntar esforços, quer do lado da tecnologia, quer do design, portanto, da computação gráfica, mas, acima de tudo, de marketing e de quem cria a experiência para os clientes, trabalharem em conjunto para definirem exatamente o que é essa experiência mais tridimensional. Não se perder tempo naquilo que, no fundo, não vai ser aproveitado. Há aqui também um suporte físico que é muito importante e os próprios aparelhos, os próprios smartphones têm feito esta evolução para conseguirem proporcionar precisamente esta experiência cada vez mais realista, com maior definição, com maiores possibilidades. Como é que a Samsung tem encarado este movimento? Não, sentimos que a questão das especificações técnicas cada vez são mais importantes, porque nós teremos que ser também um veículo, como são os operadores, o veículo para catapultar as tecnologias emergentes que aí vêm, mas achamos que também a parte mais de software e aplicacional será cada vez mais importante nesta definição de vários cenários e várias realidades, inclusive o metaverse. E achamos que o próprio telefone, como falava aqui o João, o próprio telefone, penso que não será provavelmente a peça única num futuro próximo, porque estamos cada vez mais a falar da IoT, ou seja, o interface com essas realidades será sempre o device que estará ao nosso dispor na altura e naquele momento. Mas é possível pensarmos, por exemplo, já temos os relógios, por exemplo, sim, que já fazem esse papel, e até também fazem chamadas. Portanto, também dão para falar ao telefone. Sim, agora também. Eventualmente vamos ter que dizer às pessoas que também dão para ver as horas. Correto. Mas existe também a possibilidade de um dia nem sequer precisarmos nem do relógio nem do telefone, porque há uma interação direta através do, não sei, um chip. Eu já estou agora em ficção científica. Agora em off estávamos a falar desse tema. Com certeza que sim. Com certeza que algo virá desse género, num futuro um pouco não tão próximo, mas algo distante, em que provavelmente o veio condutor não será o hardware, e será um pequeno chip, um semicondutor instalado dentro do nosso corpo, mas é algo mais, ainda vamos dizer, de ficção científica. Vamos primeiro esperar pelo IoT, pelo 5G, 6G também que aí vem, e penso que são assim as tecnologias mais emergentes agora. E que têm permitido fazer uma evolução muito rápida e dar estes saltos quânticos quase. Há uma diferença absolutamente brutal do 4G para o 5G e que já se prevê uma do 5G para o 6G. Isso, correto. Como é que tem influenciado? E nós não nos apercebemos, ou seja, passamos por este mundo cada vez mais rápido, não nos apercebemos que o 5G já cá está. Eu recordo-me de olhar para 2020 e ver o 5G de forma longínqua, o que é bom sinal, mas já falamos de outras tecnologias como o 6G, que permite novamente crescimentos exponenciais, em que os benefícios dessas novas tecnologias serão cada vez melhores e maiores. Achamos que realmente este mundo está para se descobrir. Estamos no início desta era 5G. Muitas tecnologias como a realidade virtual, inteligência artificial, realidade aumentada, que penso que vai ser a tecnologia dominante daqui a uns anos, irão usar o 5G, os nossos devices, para se catapultar poderem-se catapultar no mercado. O Marcelo sabe qualquer coisa sobre isso, não é? A SizeBay tem feito um caminho precisamente nessa vertente de estar cada vez mais a reproduzir uma experiência realista. Tem os provadores virtuais, que é uma revolução no mundo da moda, e este painel está precisamente a versar sobre essa aplicação da digitalização no mundo da moda. Como é que todas estas evoluções de que aqui temos falado e aquilo que está em perspectiva tem acompanhado aquilo que se quer fazer, que uma pessoa como o Marcelo e uma empresa como a SizeBay querem oferecer ao cliente? Existem as soluções já ou às vezes é preciso apressá-las um bocadinho? Então, sob o ponto de vista de tecnologia, tanto de hardware como de infraestrutura de telecomunicação, o dever de casa está sendo muito bem cumprido, seja pelos fabricantes, pelas operadoras, né? O que permite que o ambiente seja propício à oferta
de novos conteúdos, de customização, de personalização, que é o que o mundo da moda precisa, né? Ou seja, quando nós falamos de moda e lifestyle, como o consumidor consome esse setor, cada vez mais a criação de conteúdo, a customização e a personalização, ela é muito importante para esse segmento. Então, eu diria que hoje nós temos uma boa experiência, mas pode ser muito melhor. E aí, isso não é um problema, isso é um desafio. Isso é um desafio realmente muito bom a ser cumprido, porque o user experience precisa melhorar. Mas é muito engraçado, porque isto é um caminho que está a ser feito muito mais pelas empresas, não é tanto por necessidade ou exigência do consumidor, que ainda nem sequer conhece estas realidades que estão a ser criadas nas vossas empresas, nos vossos laboratórios de inovação. Adivinhar aquilo que vai contar, aquilo que vai ser importante para aproximar, para tornar esta experiência de moda, que é digital, e permite aproximar muito mais da pessoa que está do outro lado, não é? Já não há aquela barreira física que existia. Isso é um desafio, mas tentar perceber aquilo que as pessoas vão querer, é assim que se faz, ou é aquilo que eu fizer as pessoas vão querer porque ainda não sabem como é que funciona? São as duas coisas. Eu acredito que são as duas coisas, né? Hoje eu acredito que nós não temos ainda a mesma experiência de compra de moda física no e-commerce ainda. Há muito ainda de se desenvolver e de se oferecer. É claro que nós não podemos esperar aquilo que o consumidor está pedindo, nós temos que surpreender e superar a expectativa. Eu acho que esse é o grande impulso que vai dar o e-commerce de moda. Não só atender a expectativa, mas superar, né? Surpreender o consumidor que espera que a sua experiência no e-commerce seja muito melhor do que ir em uma loja física e comprar. E vai ser possível também personalizar cada vez mais essa experiência do consumidor, o que conta também muito. É um ponto fundamental, porque a moda, né, ela é uma indústria que carece de ser mais eficiente. Então, sempre quando a gente fala que um consumidor compra 3 tamanhos e devolve 2, nós estamos atendendo o consumidor, mas nós não estamos sendo eficientes, nós não estamos nem sendo sustentáveis. Então, apesar do consumidor estar satisfeito, é por isso que eu comentei a respeito de que nós temos que surpreender o consumidor, não só atender aquilo que ele quer, mas surpreender, nós temos que nos perguntar, por que o consumidor, então, escolhe 3 tamanhos e fica com um e devolve 2? Alguma coisa está errado. O que nós podemos melhorar na experiência para evitar isso? Esse é o grande desafio que tem e que é realmente instigante. E não se pode ficar só ali a pensar, olha, isto funcionou, o provador virtual funciona, as pessoas estão a aderir. É preciso ir também atrás de empresas de moda que queiram estar ali e mostrar-lhes como aquilo é bom e como pode funcionar para elas. E como o conteúdo tudo gira em torno, né? Então, como oferecer um bom conteúdo, como customizar esse conteúdo e como personalizar esse conteúdo. Eu acho que esses três desafios é que vão transformar a indústria da moda no e-commerce para ser realmente uma oferta, como tu dissestes, né, que surpreenda a experiência. É muito engraçado, porque a digitalização, e a moda é apenas um exemplo, de início era vista como havia um ecrã pelo meio, portanto era uma coisa distante. Hoje em dia é muito mais e cada vez mais aproxima muito mais o cliente das marcas, das empresas, mas existe também um novo ambiente de colaboração entre os vários atores, e nós vemos isso aqui, não é? Todas as empresas que estão aqui são concorrentes e ao mesmo tempo são colaborativas. O que umas fazem influencia aquilo que as outras conseguem fazer. Isso dá-se também, a experiência de compra da moda passa também muito mais. Antigamente eu tinha que ter a minha loja bonitinha, de prestar um bom serviço aos meus clientes. Hoje em dia eu preciso de ter toda uma infraestrutura que não passa necessariamente por mim e que já não basta eu ter bons acordos com empresas de distribuição. Eu preciso de estar na vizinha do lado, eu entrego a encomenda ou à porta ou na loja da esquina. Ou esta mudança nessa infraestrutura de distribuição também mudou muito com esta digitalização. O que veio reforçar, antes de mais, e há aqui um conceito que é interessante, que é o digital na sua maturidade, e a Lardute é um belíssimo exemplo. Nós antigamente éramos uma empresa de papel,
durante muitos anos falávamos que éramos uma empresa de e-commerce, mas hoje em dia nós temos uma filosofia de app-centric, ou seja, o mundo é virado para a app. Ou seja, é virado para, de facto, o mobile da pessoa, onde ela tem aquilo que ela quer, como ela quer. Mas é evidente que isto é quando ela toma a decisão. E nós não podemos esquecer que o segundo step é muito importante. Quando, há pouco estava a falar da Customer Journey, aquilo que é muito importante perceber, se a Lardut continua ao longo dos anos a estar muito próximo das pessoas, não é tanto à volta de procurar a fidelização do seu consumidor, mas fazendo sempre do seu consumidor a pessoa mais importante. Nós somos uma empresa customer-centric e o cliente está no centro de todas as decisões. Ou seja, curiosamente, a 400 metros daqui, há muitos anos, nós tínhamos um ponto de encontro onde o cliente, através do catálogo, podia falar connosco. Com todo esse processo de evolução, nós decidimos fechar essa loja, mas para fechar isso tínhamos que lhe dar alguma coisa que compensava em que ele não se sentisse de forma alguma defraudada. E começamos com os pontos de proximidade, que hoje em dia existem, aquilo que nós chamamos de pick-ups, etc. Ou seja, nós iniciamos com isto, hoje já estamos em lockers, porque de facto nós acompanhamos a vivência do consumidor. E nós temos que compreender que dessa vivência há consumidores que querem as coisas em casa, há consumidores que querem as coisas no seu trabalho, há consumidores que querem as suas coisas numas bombas de gasolina porque é o local de passagem. Ou seja, hoje em dia qualquer marca tem que conhecer bem o seu consumidor para lhe dar e, sobretudo, para não lhe criar nenhuma complicação. O digital tem que ser facilitismo. Antigamente, é de facto uma ida à loja física, é um ato também social, com a amiga, com o amigo, etc. Mas temos que compreender que o digital é algo que vem procurar melhorar a vivência do consumidor no seu ganho de tempo, em prol da família, em prol de um conjunto de aspectos. E para isso é preciso que o front seja tecnicamente competente, mas todo o back-office é a grande complexidade e evoluiu muito nos últimos anos em Portugal, tem que ser perfeito, porque muitas vezes o consumidor, o único contacto que tem com empresas digitais é na pessoa que lhe entrega a embalagem. E essa cadeia toda não é toda controlada pela marca que está a oferecer o serviço, não é? Isso cria uma dificuldade adicional? Isso depende das organizações. Numa organização como a Lardut, nós controlamos toda a etapa, independentemente de trabalhar com parceiros, porque temos know-how nisso. E é algo que é evidente, sempre fizemos questão de controlar. Como a logística é nossa. Nós temos um armazém logístico em Portugal que pouca gente tem, porque os metem muito longe. Não, há aqui uma questão de proximidade e somos um caso study um bocadinho diferente. Mas eu costumo dizer o seguinte, essa complexidade leva-nos também a algo que muitas vezes é complexo. Nós, há 15 anos esta data, que ganhamos dinheiro do digital. E eu já fui presidente de uma empresa em Espanha e sei que é preciso, mas para isso precisa ter várias valências. E não é só a valência de marketing. O consumidor é a pessoa mais importante, temos que saber sempre ouvi-lo. Depois, a partir daí, é preciso acompanhar a tecnologia que nos rodeia e acompanhar, de facto, os anseios das pessoas que estão à nossa volta. E a tecnologia, de facto, o fator-chave em tudo isto, o João estava a falar da importância do 5G e do potencial que vem de todas estas novas, nem sei como lhe chamar, não são tecnologias, são novas ondas que aí vêm, por isso passa tudo tão depressa e evolui tudo tão depressa. E a nós tem feito aqui um caminho também de se abrir em ligações improváveis. Ligou-se a Trojan Horse Was a Unicorn, por exemplo. Estava a falar do gaming e do potencial que o gaming pode trazer a estas experiências. Há esta necessidade de levantar os olhos da nossa ilha, no fundo, daquilo que estamos a fazer, e cada vez mais ver o que é que pode potencialmente ser um bom parceiro, uma boa ajuda para desenvolver ainda mais e para ir mais perto do cliente, precisamente. Sim, eu diria a tecnologia está disponível, tem um nível de maturidade e provavelmente de eficiência do ponto de vista de custo que convida a que se olhe seriamente para a oportunidade que temos à frente. Em primeiro lugar está o cliente e está o desenho de uma experiência que se quer para o cliente. E isso é essencial e não depende da tecnologia A ou B. O que parece é que há uma disrupção trazida com o 5G que acentua a disponibilidade de conteúdos e de uma ligação às marcas com total mobilidade nos nossos bolsos ou nas nossas carteiras. E essa disrupção traz uma experiência imersiva que não está desenhada.
não estando desenhada, é preciso convidar aqueles que mais próximos estão dessa criação. O Trojan Horse Was Unicorn é uma rede de criativos, uma rede global, embora com um líder português, e com quem estabelecemos uma parceria exatamente no sentido de pedir a essa comunidade de criativos, muitos deles vindos do mundo do desenvolvimento de jogos, que nos ajudem a conceber as experiências tridimensionais em que um consumidor pode interagir com os produtos ou com as marcas. E, portanto, fazemos-los com a consciência, se queremos, com a humildade de que o caminho não está feito, mas que aqueles que mais depressa souberem manejar essas técnicas são aqueles que mais diferenciação conseguirão e, portanto, mais impacto poderão trazer. E existem pessoas para desenvolver todas essas soluções. O talento é um tema que tem sido muito repetido como um dos maiores desafios que o país enfrenta. Neste tipo de atividade é ainda mais necessário. Nós conseguimos, se calhar estamos a concorrer com o mundo inteiro, conseguimos ir buscar essa mais-valia precisamente a áreas que são fora da nossa área de negócio, precisamente para compensar essa falha. Eu diria a resposta dupla. Nunca tivemos tanto talento nestas áreas e seguramente o talento é escasso. O problema é que ele é muito cobiçado, não é? E o talento é escasso para as muitas coisas que se tem de fazer. Mais importante do que isso é termos a consciência de que existe, de facto, um conjunto de profissionais, um conjunto de pequenas empresas, de parceiros, que estão hoje disponíveis para trabalhar, para tirar o máximo partido da tecnologia. Portanto, a minha perspectiva é muito otimista e Portugal tem alguma apetência para conseguir fazer deste país a base de lançamento para coisas que podem depois ter um alcance global. Mas existe essa maior facilidade em, por exemplo, nós não se importar de estar a trabalhar com uma empresa que também está a desenvolver soluções para outras operadoras? Nós tenho todo o orgulho em ligar-se, portanto, em ter uma perspectiva colaborativa no desenvolvimento das soluções. O que nós acreditamos é que essas soluções podem ter um alcance global, e, portanto, para lá até do nosso perímetro de atuação, e acreditamos que isso é o que fará com que haja eficiência no final, que permitirá uma adoção até mais rápida. Portanto, estamos muito bem nesse estilo colaborativo. Abertos a todo o potencial que existe. É assim, Nuno também sente isto na parte da Samsung, por exemplo, de haver esta possibilidade de colaborar com outras áreas de negócio que são muito mais fora, com outros negócios, aliás, e outras empresas que são muito mais fora e com pessoas que são muito talentosas, mas que se calhar estão a trabalhar para concorrentes e para outras dimensões totalmente diferentes. Sim, nós neste universo também empresarial, nós também vinhamos a comentar, a própria Samsung com os nossos parceiros operadores ou com os nossos clientes, muitas vezes interagimos de forma concorrencial ou de forma colaborativa. Mas, de facto, o que sentimos é que nesta mundo de tecnologia, dado que os mundos ainda estão um pouco por descobrir, a forma como falamos em metaverse, falamos em outras áreas. Para nós, falamos muito, mas as coisas ainda não estão, de facto, ainda maduras, como disse o João. Achamos que, de facto, a colaboração com universidades, que temos vindo a ter também de forma relevante, são algo que temos que continuar a desenvolver como agentes de mercado, no sentido de gerar mais talento e tentarmos reter o máximo de talento em Portugal e nas nossas empresas em Portugal. Esses centros de inovação que existem muito nas universidades portuguesas e que são reconhecidos até internacionalmente, já estão suficientemente ligados às empresas ou as empresas ainda têm que ir um bocadinho atrás da academia para tentar que se liberte um bocadinho, não fique só tudo no estudo e no laboratório? Sim, depende das realidades que estamos a falar. Neste caso da tecnologia, eu penso que existe já bons exemplos no mercado com essa colaboração, tanto na Universidade Nova como também no Instituto Superior Técnico. Temos vindo a fazer algumas atividades relacionadas nessa área de tecnologia e, como lhe referi, penso que não está a ser feito o suficiente. Nós temos também de entrar um pouco mais nesse desenvolvimento, mas penso que já demos os primeiros passos. Eu penso que estamos a desenvolver em Portugal uma cultura muito de startups, desenvolvimento de novas tecnologias. Vem agora aqui a Web Summit novamente e acho que estamos no bom caminho. Podemos fazer melhor, mas estamos no caminho certo.
muitos hubs criativos a serem criados, passa a redundância, mas existe ao mesmo tempo que há esta apetência e esta capacidade de o país atrair até talento estrangeiro também, pelas suas características. Existe também depois alguma dificuldade em concretizar ou em aproveitar o potencial que chega, ter conhecimento de que ele chegou, ou seja, faria sentido haver uma forma de informar, de todos sabermos aquilo que existe, o que é que está a ser feito, puxar mais por este lado colaborativo? De facto, não lhe consigo dar grandes detalhes sobre o que me pergunta, mas eu tenho a sensação, como lhe referi anteriormente, que estamos no bom caminho, mas penso que falta alguma sistematização, de facto, de alguns projetos e desenvolvimento de alguns projetos em Portugal, que essa colaboração também possa ser feita no que diz respeito aos recursos humanos e haver alguma colaboração e algum sharing desses recursos. Mas vemos perto da Samsung, estamos a falar de grandes empresas que estão na Samsung, e vejo, por exemplo, a Google, neste momento está no nosso edifício na Samsung, e vemos realmente muito talento no edifício, muitas pessoas de outras nacionalidades, e temos vindo realmente a ver que o mercado nesta área de tecnologia tem vindo a ser criado. Isso é muito importante para nós em Portugal. Marcelo, sente também que esta relação que é preciso estabelecer com o do lado, nomeadamente cativar empresas para se juntarem à plataforma, é uma coisa que se tem tornado mais fácil? As empresas reconhecem a vantagem de se juntarem umas às outras para conseguirem chegar a mais clientes, para conseguirem chegar com um serviço melhor, ou ainda há alguma resistência de eu não quero partilhar isto porque vão copiar a minha ideia é muito boa, eu não quero que outros entrem e canibalizem? Eu costumo dizer que ideia todos têm, né? Mas efetivar a ideia num produto, num serviço, é o que faz a diferença. Então, o medo de compartilhar ideias é um preconceito e é errado, né? Mas essa colaboração, eu diria que ela não é nem necessária, ela é obrigatória, né? Porque, como o Paulo comentou, quem está na ponta é o consumidor. O consumidor, ele quer entrega, ele exige isso, né? Naturalmente exige isso. Então, está no papel de cada player buscar colaborar, né? Ser colaborativo e colaborar, né? Para que exatamente essa ponta seja atendida. O que nós percebemos é que, e falando especificamente em moda e lifestyle, uma operação de e-commerce, às vezes, ela se concentra muito naquilo que ela já deveria fazer muito facilmente. A questão logística, a questão de gestão de estoques, a questão de financeiro, isso já é um desafio que já deveria ter sido atendido, mas que, infelizmente, não é a realidade da operação de e-commerce, né? Um grande exemplo está aqui com o Paulo Dalla Reduce. Ele comentou muito bem a respeito de que a empresa é voltada ao consumidor, à experiência, ao meu marketing. Ele comentou a respeito que o marketing está percebendo o que o consumidor está consumindo, de que forma que a Dalla Reduce pode mudar. São poucas as empresas que fazem isso. E elas não conseguem fazer isso por quê? Porque falham em também colaborar. Então, deveriam colaborar mais para ter o tempo para fazer isso. Mas e como é que isso se junta com eu querer oferecer um serviço inovador, eu querer fidelizar por fazer a diferença, por fazer diferente, e aqueles que se juntam a mim saberem que querem estar comigo porque eu estou aqui a trazer uma coisa diferente? Porque a moda existe em todo lado, não é? Nós neste momento conseguimos comprar, não precisamos de ir à loja da esquina, podemos comprar em qualquer sítio, vir da China, da Índia, da Argentina, podemos comprar em qualquer sítio. E, aliás, isso nota-se também nas lojas físicas, não é? Já não há assim tanta diferença. Antigamente ia-se a Madrid, via-se outras lojas, ia-se a Paris, via-se outras lojas. No Rio, totalmente diferente, São Paulo. Hoje há uma certa... É plano, a oferta é plana e eu consigo ter acesso onde quer que ela esteja. Portanto, aquilo que me distingue tem que ser o serviço, tem que ser por estas novas potencialidades que traz a digitalização. Então eu quero ser diferente. Como é que eu posso ser diferente se eu estou a colaborar com aqueles que estão à minha volta? Ser diferente aqui significa você entender mais rapidamente aquilo que o seu consumidor quer. Isso eu acho que é ser diferente, né? Você não pode ser mais do mesmo. A diferença está, como o Paulo comentou bem, o que o meu consumidor quer e aquilo que ele não quer, mas se eu oferecer, ele vai gostar. É ter essa inteligência. Essa que faz a diferença, né? A questão de colaborar, ela é necessária.
né? Então, quando, por exemplo, um serviço da SizeBake se conecta a outros serviços dentro do e-commerce, nós conversamos com softwares e CRM e perguntamos, olha, geramos uma informação aqui relevante. Vamos integrar isso para que o gestor do e-commerce aproveite esse dado e transforme em informação? Vamos. A plataforma de CRM se conecta à SizeBake, a SizeBake se conecta à plataforma de CRM exatamente para atender uma demanda da empresa que, por conseguinte, é do consumidor. Essa teia ela tem que continuar, ela tem que existir, né? Senão o consumidor não perdoa. Pois, e depois, no fim da linha, não querer abrir as portas acaba por ser fechar as portas. Exato, mesmo. fechar as portas. Qual é que é neste momento, então, o maior desafio para a moda digital, Paulo? Qual é aqui, o aspecto que mais o preocupa ou a que está a dedicar mais atenção para precisamente fazer este caminho de ir ao encontro daquilo que o consumidor quer, ainda antes do consumidor saber que o quer? O desafio que mais me preocupa neste momento vai fugir um bocadinho ao consumidor. O meu desafio que neste momento os marketeers têm em Portugal, e se falarmos da moda e focada no fashion e não no lifestyle, é basicamente os custos de marketing hoje em dia em termos de CPCs. Porquê? Porque a moda, e aí vamos ao fashion, em Portugal tem neste momento 2, 3 players que de facto vieram mudar o mercado nos últimos 2 anos. Estamos a falar de quem? Estamos a falar de uma Shein, estamos a falar de uma Amazon.es e de um About You, em que, de facto, no caso da Shein, tem um preço que colocam no mercado ainda mais competitivo que a Primark. Ou seja, e é interessante ver que é o seguinte, o que é que o consumidor procura muitas vezes? É o good deal. Ou o produto inovador que há pouco dizia que nós, há muitos anos, íamos provavelmente às lojas de Madrid, ou de Londres, ou de Paris. Hoje em dia, procuramos, de facto, o que é na internet? Good deal, ou eventualmente um produto que poderemos encontrar com desconto, eventualmente na Farfetch, se for um premium de luxo, etc. Ou seja, hoje o grande desafio que os marketeers têm é, de facto, o incremento também inflacionista dos preços do marketing. Esse é o primeiro. Isso é como marketeer. Agora, voltando à questão dos desafios que temos pela frente, é o seguinte, o exemplo da Larduta é um exemplo muito interessante pela evolução contínua que tem feito. Nós começamos, como toda a gente sabe, no catálogo e era fashion, e hoje somos app-centric, móveis. O lifestyle casa. Ou seja, porque evoluímos, porque é onde o cliente, de facto, tinha algo que procurava e que não tinha. E é muito interessante ver isso, é a nossa contínua capacidade de adaptação e de dar ao consumidor aquilo no qual, como dizia um pouco mais, nos diferenciamos, porque o mercado é global. O mercado é global e num mercado muito global nós procuramos preço. Não é por mero acaso que não há muitos players portugueses, porque é preciso uma capacidade financeira para ter argumentos de mercado muito, muito fortes que nós não temos. Mas hoje, muito claramente, aquilo que nós damos ao consumidor é aquilo que ele pretende ter de uma forma diferenciada. E João, na parte das operadoras, o maior desafio é talvez o quadro regulatório não se meter no caminho do desenvolvimento tecnológico? Não, eu diria que o maior desafio é aproveitarmos a oportunidade. Há uma espécie de 2 falácias onde se pode cair. Uma delas é, estas coisas já eram possíveis antes, e como tal, não é o 5G a disrupção que ela traz que vai trazer alguma coisa de novo. E a segunda falácia é de que isto é uma coisa do futuro, e sendo do futuro temos tempo e podemos estar descansados. E estas 2 falácias, no fundo, dão uma janela de oportunidade. A janela de oportunidade há uma disrupção que acontece no mundo mais ou menos ao mesmo tempo. Não é uma coisa que esteja definida e escrita, mas aqueles que aproveitarem primeiro para exatamente antecipar as necessidades dos consumidores, lhe derem uma experiência ainda mais imersiva, são aqueles que vão trilhar um caminho, se vão diferenciar e vão ganhar espaço. E, portanto, isto acontece. Porquê é que havemos de esperar 3 anos e olhar para trás e perceber que, entretanto, estas coisas apareceram, se temos exatamente as mesmas armas que os outros no mesmo momento? Mas não é mais fácil esperar que outros façam para eles... Eu entendo a vantagem de fazer mais depressa, não é? E, portanto, somos os primeiros a chegar
Mas eventualmente os primeiros a chegar cometem erros que os segundos e os terceiros já não cometem, não é? Sim, mas isto é contínuo. Vamos lá ver, não é por desenhar uma coisa nova não há uma que se chegada. para, que se chega a um planalto e se para. Isto é um contínuo. A questão é, quanto mais preparados estivermos para tirar partido, o melhor partido da tecnologia, mais longe e mais longe estaremos, mas mais perto dos consumidores estaremos também. Mas é uma corrida de fundo, Corrida de fundo. não vale a pena procurarmos a meta porque ela não existe. Não. E se procurarmos a meta, vamos ficar pelo caminho, lá está. Eu estava a vê-lo, Nuno, a concordar muito aqui com o que o Paulo estava a dizer. É esse o principal desafio também para uma empresa como a Samsung? Sim, um dos temas, eu concordo perfeitamente com o tema da digitalização. Coloca-nos aqui algumas questões e desafios. Primeiro, o conhecimento destas áreas no que respeita à área de mídia, porque cada vez o mídia é mais importante, é um fator muito importante nesta questão do digital. Dado que trabalhávamos muito numa área do mídia tradicional e neste momento com o crescimento da área de e-commerce, que no caso da Samsung tem algum papel, mas não é preponderante ainda, é um canal em crescimento, mas necessitamos realmente de desenvolver alguns métodos de gestão mais rigorosa e de maior eficiência nesses custos que estávamos a falar. Também existe, na minha opinião, no que diz respeito ao digital, um dos grandes desafios também é tentar entender que o digital não se resume somente aos good deals que falávamos. Nós verificamos que o utilizador de digital também pretende ter alguma personalização e é isso que nós também damos ao dispor no nosso Samsung.com, em Portugal e em todo o mundo. Para termos uma ideia, só para estarmos aqui com um exemplo, lançámos uma campanha Bespoke, que é uma campanha de personalização dos nossos últimos foldable no mercado, e neste momento 20% das vendas são feitas para esse tipo de produtos, ou seja, produtos e serviços que permitem, por exemplo, no caso do Z Flip, do nosso dobrável, combinar 75 cores diferentes, ou seja, algo que eles não conseguem ter nas lojas físicas. Esta é também outro desafio, é entender que realmente que outros produtos, que outros serviços podemos oferecer além do tal good deal. Eu acho que também temos que ir aprender com esse facto. E, em terceiro lugar, o grande desafio que também nos coloca, dado que também, como recorda, temos uma forte componente de retail, somos uma marca muito forte no retail, foi aí que crescemos e foi aí que nos desenvolvemos como marca, mas de facto, lançando agora o e-commerce, que lançámos há cerca de 4 anos em Portugal, com grande sucesso, a grande missão estará aqui em interligar e como é que gerimos estes dois canais. Este é o grande desafio do presente e do futuro, porque nós achamos que o futuro não será e-commerce, será um canal. O futuro também não passa só pelo retail, o futuro passa pelo commerce, que será a junção desses dois canais. Por isso, as equipas e nós desenvolvemos muitas das nossas competências a pensar nisso, a pensar nesse futuro. E o cliente tem que ter a mesma experiência, quer seja no físico, quer seja no digital. Sim, tem que ser uma experiência totalmente seamless. Claro. O cliente não pode notar essa mudança de canal e, por essa razão, traz-nos aqui trabalho acrescido, pesquisa acrescida e realmente aqui um desafio muito acrescido para nós, porque nós não queremos defraudar a experiência do nosso consumidor, lá porque passamos do retail para o commerce. Por isso temos que ter aqui toda essa noção. No caso da Samsung, temos que olhar de forma total e ver como é que nós podemos agilizar os dois canais sem haver grandes disrupções. Marcelo, para terminar muito rapidamente, quais são os desafios que identifica nesta viagem? O desafio como o Nuno comentou bem, é criar, né? É criar e desenvolver, né? Como o Paulo, como o João, é criar e apresentar o mercado. Às vezes o mercado parece-me um jogo de pôquer, né? Em que um fica olhando o outro e quem é que vai se movimentar primeiro para que eu possa fazer, né? E nós temos que lembrar que o primeiro sempre é lembrado, o segundo lugar, o terceiro, nunca ninguém lembra. Já ninguém sabe quem são. Ninguém sabe o que faz, né? Ninguém mais se lembra quem foi. E com 5G ou 6G, com infraestrutura, está tudo disponível. O que precisa realmente é avançar mais na inovação, avançar mais na experiência, né? Isso é necessário. É ter vontade e fazer acontecer. Muito Exato. Obrigada a todos por se terem juntado, por terem trazido aqui esses vossos inputs. Nós continuamos a seguir ao almoço no Portugal Digital Summit. Muito obrigada a todos.